Viva, está com o Hora da Verdade. O nosso convidado é Pedro Nuno Santos, candidato à liderança do Partido Socialista, é deputado, foi também ministro das Infraestruturas, a quem agradecemos ter aceitado este convite para aqui estar. Eu sou a Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista do Público, Helena Pereira. Bem-vindo. Muito obrigado. Na moção que entregou a semana passada na sede do PS, não é explícito sobre se está disponível ou não para uma nova geringonça, no caso de o PS não ter maioria. É repetível essa solução e em que condições? Bom, antes de mais, bom dia, muito obrigado pelo convite. Nós estamos, o Partido Socialista e a nossa candidatura, estamos focados em vencer as eleições no dia 10 de março e é só nesse cenário que nós trabalhamos e depois, consoante a configuração parlamentar, que o resultado das eleições, logo faremos esse debate e essa reflexão. Neste momento, o nosso foco é exclusivamente vencer as eleições no dia 10 de março. E sem olhos postos a uma eventualidade de ter que fazer entendimentos, já nem digo coligações, entendimentos. Os nossos olhos estão postos na maximização do nosso resultado. Nós queremos que o Partido Socialista consiga uma maioria generosa. É para isso que nós estamos a trabalhar. Há um trabalho que foi feito ao longo destes últimos 8 anos, que é muito importante para o país, com resultados muito relevantes, que nós queremos preservar, ao mesmo tempo que queremos dar um novo impulso. E é nisso que nós estamos focados, em conseguir mobilizar o povo português para termos essa vitória no dia 10 de março. Uma maioria generosa é uma maioria absoluta? Vai pedir uma maioria absoluta? Queremos ter uma vitória, queremos ter uma maioria que permita uma liderança de um governo com estabilidade. É para isso que nós estamos a trabalhar. Mas não usa a expressão maioria absoluta porque nós temos que ter alguma... Porque, quer dizer, verdadeiramente nós estamos focados em ter o nosso melhor resultado possível. E é para isso que vamos trabalhar. Agora, não é isso, não há meta nenhuma. O objetivo é maximizar o nosso resultado, é ter o melhor resultado possível. É para isso que nós vamos trabalhar e vamos apresentar as nossas ideias, mobilizar o povo português para elas, para conseguirmos avançar com Portugal e termos o melhor resultado possível, que é obviamente aquilo que o PS deseja. Nesta altura e com o contexto em que estamos, não é possível o Partido Socialista pedir essa maioria absoluta. Seria desvantajoso até em campanha. Não, eu acho que verdadeiramente os partidos devem se apresentar em eleições, apresentando os seus programas eleitorais, e é com base nas suas ideias, naquilo que querem para o país, que devem tentar convencer o povo português e ter um bom resultado, ou o melhor resultado possível, e é aquilo que nós queremos. Não há aqui uma meta em termos de resultado eleitoral. Então, mas o que é uma maioria generosa? É termos uma maioria que permita ao Partido Socialista liderar um governo que ofereça estabilidade ao país. É o 50 mais 1. Não, isto não é um jogo de matemática. Isto é assim uma campanha eleitoral onde os partidos políticos apresentam uma forma de ver o país, a sociedade que querem construir e consoante o trabalho que fazem na campanha, ter o resultado que lhes permita governar e implementar o seu programa. Não acha que as pessoas ficaram traumatizadas com a maioria absoluta e agora, tão cedo, será muito difícil qualquer partido ter uma maioria absoluta? As pessoas não decidem, ninguém decide uma maioria absoluta. As pessoas decidem o seu voto. E por isso as pessoas não podem nem deixar de estar traumatizadas com uma maioria absoluta. Ela é o resultado da vontade expressa do povo. E por isso aquilo que verdadeiramente interessa é que nós consigamos apresentar um projeto que seja efetivamente mobilizador, que dê esperança ao povo português, que prove que é possível viver melhor em Portugal. É isso que nós queremos e queremos contar com a maioria dos portugueses para fazer esse trabalho. O PS governou com a geringonça e governou com a maioria absoluta, fazendo um balanço dos dois governos. Qual é que acha que foi o melhor governo? Ou seja, o que eu lhe quero perguntar é se o PS se prefere a uma governação de esquerda, com parceiros de esquerda, ou o PS sozinho. Qual é que foi o melhor governo? Não dá para fazer eu não faço pelo menos essa partição dos governos do Partido Socialista. Há um contínuo que depois tem justificação nas circunstâncias com as quais vai trabalhando. Nós, naqueles primeiros 4 anos, estávamos a sair de 4 anos muito duros, de 4 anos de austeridade, em que era preciso recuperar rendimentos, recuperar a confiança dos portugueses nas instituições, coisa que foi conseguida. E por isso nós estamos em patamares diferentes. Este governo já surge numa época diferente, com problemas diferentes, a necessitar de respostas diferentes. E por isso não é
não é correto fazermos essa avaliação de qual deles foi o melhor. Mas pelo seu Eles todos, discurso parece eu que o julgo, senhor acha que é melhor um governo de geringonça. muitas vezes aquilo que parece não é. Aquele governo foi um governo que durou os 4 anos, foi um governo que funcionou, foi um governo que trouxe resultados, tal como os governos que se lhe seguiram, em circunstâncias diferentes, perante desafios diferentes, mas com resultados. Há um contínuo. Ao longo destes 8 anos, há muitos aspectos em comum, desde logo termos conseguido, ao longo de todo este período, que Portugal crescesse acima da média europeia, convergesse com a média da União Europeia. Criaram-se, ao longo destes 8 anos, mais de 600 mil postos de trabalho. São resultados de 8 anos de governação. Não há 3 governos. Há, de facto, 3 mandatos, 3 legislaturas, mas há toda uma lógica e um contínuo em matéria de objetivos para o país que foram conseguidos, foram concretizados. Melhoria dos rendimentos, aumento do salário mínimo, crescimento económico, criação de emprego, e estes objetivos foram sendo concretizados ao longo dos 8 anos, bem como a redução da dívida pública, que aconteceu desde 2015 até aos dias de hoje. Portanto, é indiferente a configuração, o que interessa são os resultados. Não é indiferente a configuração, mas aquilo que eu estou a dizer é que foram diferentes governos em diferentes momentos, mas que efetivamente há um conjunto de resultados comuns que se foram verificando ao longo dos últimos 8 anos. Era preferível ter uma maioria de esquerda, com o PS, Bloco de Esquerda, PCP, eventualmente o PAN, do que uma maioria de direita. É desde logo óbvio que nós achamos que será mau para o país um governo liderado pelo PSD, isso é evidente. E o Bloco de Esquerda e o PCP, durante a campanha eleitoral, serão tratados como adversários também? Nós temos de apresentar o nosso programa. Eu percebo esta vontade de nós falarmos das alianças. Nós ainda não chegamos ao 10 de março. Nós temos que dar uma oportunidade aos portugueses para decidirem que parlamento querem. Nós estamos sistematicamente a antecipar aquilo que verdadeiramente interessa, que é um ato eleitoral, e esse ato eleitoral decorre da avaliação que os portugueses farão das candidaturas. E depois, em função do parlamento a que chegarmos, logo se verá como é que se conseguem formar maiorias. É óbvio que para nós será negativo, para nós e, na nossa opinião, para o país, negativo um governo liderado pelo PSD. Não oferece o mesmo nível de credibilidade em matéria de proteção do Estado Social e de conciliação da defesa do Estado Social com a promoção do crescimento económico. O Partido Socialista é a única plataforma verdadeiramente social-democrata, reformista, que concilia o progresso económico com o progresso social. Esse é o único partido em Portugal hoje que consegue fazer a conciliação entre estes objetivos. E isso só conseguiremos concretizar se conseguirmos vencer as eleições de forma que permita ao Partido Socialista liderar um governo com maioria. Na sua moção diz que é de evitar mexer na legislação laboral. Foi por não querer mexer nas leis laborais e por ser essa uma exigência do Bloco de Esquerda que houve eleições em 2022. Com isto não estará a fechar uma porta ao Bloco e ao PCP? É de evitar grandes transformações na legislação laboral, não quer dizer que nós não possamos melhorá-la e nós estamos abertos a fazer esse debate. Entendemos que e esse é o mais objetivo, é um dos principais objetivos do que nós dizemos. Há muita tentação de achar que os problemas económicos do país resultam de uma legislação laboral rígida. E isso não corresponde à realidade. A legislação laboral não é rígida nem flexível. A legislação laboral existe para proteger a parte mais fraca de uma relação laboral. E nós, obviamente, que queremos garantir que a legislação laboral continue a cumprir essa função. Então, o que é que está disposto a rever na legislação laboral? Nós estamos, nos próximos tempos, nós teremos a oportunidade de apresentar o programa eleitoral e há um debate ainda a ser feito. Agora, há objetivos em matéria de combate à precariedade que nós queremos manter e, obviamente, se entender que alterações na legislação laboral contribuem para resolver esses problemas, nós não teremos nenhuma hesitação em fazê-lo. A contratação coletiva, que é uma exigência do PCP, por exemplo? A contratação coletiva existe e ela, ao longo dos últimos anos, aumentou o número de acordos coletivos. É muito importante que esse objetivo se mantenha. E nós devemos procurar, se for necessário, aprimorar os instrumentos que permitam essa negociação e acordo coletivo, nós faremos. Porque, obviamente, a concertação, a negociação e a contratação coletiva em particular permitem garantir espaço social, que é fundamental para que as empresas possam trabalhar. Essa é uma boa dica para o PCP, para futuros entendimentos, não é? Não, acho que é uma boa dica para toda a gente.
porque não há e não deve haver, e na nossa ótica não deve haver um conflito entre trabalhadores e empresários. Nós devemos conseguir projetar o país a partir de uma negociação, de uma concertação entre estas duas partes. Aliás, é o que nos caracteriza, nos distingue muito de quem está à nossa direita e de quem está à nossa esquerda, a importância que nós damos à concertação social. Na moção defende também que a administração pública é preciso valorizar as carreiras, as condições de trabalho, os regimes funcionais e remuneratórios. E também a recuperação faseada do tempo de serviço congelado. Isto é para toda a administração pública, só para ficar claro, ou é apenas para este problema que tem sido falado ao longo dos últimos anos sobre os professores? Quem de facto tem um problema maior em matéria de congelamento são os professores, e é onde a despesa é maior. No que diz respeito a todas as outras carreiras, entretanto, já foram sendo reconhecidos, nomeadamente aquelas que dependem de pontuação, foi-lhes reconhecido um ponto durante um conjunto de anos que não tinham sido considerados e para os quais não tinha havido avaliação. Mas há várias carreiras ainda que não Certo, viram o mas tempo recuperado. não tem o significado que tenha, do ponto de vista orçamental, do ponto de vista da nossa administração pública, que tem a carreira especial dos professores. Aí é onde está, de facto, a questão com mais relevância do ponto de vista orçamental. Mas todas as outras carreiras podem ver os seus problemas resolvidos em termos de contagem de tempo de serviço. Nós, quando falamos na necessidade de o Estado português cumprir as regras que estabelece com os seus trabalhadores, obviamente que é com todos. E eu sempre disse que o Estado não pode impor ao setor privado, quer dizer, pode e deve, mas não pode impor ao setor privado que cumpra os contratos com os seus trabalhadores e depois ele próprio não fazer o mesmo. E por isso é fundamental que, para termos confiança nas relações entre o Estado e os seus trabalhadores, entre os cidadãos e as instituições, o Estado tem que cumprir as regras que ele próprio define. Isso para nós é uma questão de princípio fundamental, que obviamente deve depois estar ajustada e deve ser faseada de forma a que nós não ponhamos em causa um objetivo também muito importante de continuação da redução da dívida pública. Então, e em relação aos professores, já tem um modelo desse faseamento da recuperação do tempo de serviço que foi congelado? O faseamento será alvo de negociação com os trabalhadores e no quadro daquele que é o objetivo de política orçamental e de contas públicas, nomeadamente da sua redução. Por isso nós temos que construir um faseamento que consiga conciliar os interesses dos trabalhadores, representados pelas organizações sindicais, e da capacidade financeira do Estado. Aquele modelo que foi apresentado, por exemplo, por Luís Montenegro para a recuperação do tempo de serviço dos professores, poderia ser um modelo que o PS estaria... Tem dois erros. Não esperou pelo trabalho que a UTAU está a fazer em matéria de cálculo do custo da reposição integral do tempo de serviço dos professores e, segundo, passa por cima de uma necessária negociação com os sindicatos. E, portanto, essa não é a metodologia que nós queremos seguir. Nós queremos negociar com os sindicatos, nós queremos ter as contas primeiro. Pois, precisamente sobre contas, tem ideia de quanto é que esta recuperação faseada vai custar? Nós sabemos os cálculos que já foram apresentados. 300 milhões? Mas, entretanto, há mais professores que se reformaram. Nós temos que perceber se exatamente, agora esperando pelo trabalho que a UTAU está a fazer para confirmar esse valor, o que é importante é assumir um princípio que deve ser respeitado, a da reposição integral do tempo de serviço dos professores, e, ao mesmo tempo, quando tivermos a informação e pudermos fazer a negociação, conseguirmos definir o prazo para a recuperação integral desse tempo de serviço. Mas se for eleito primeiro-ministro, se for eleito líder do PS e depois se for eleito primeiro-ministro, o que é que dirá aos professores? Dirá só recuperarão tempo congelado ao mesmo tempo que os outros funcionários públicos, ou seja, vão ter que esperar e vão ter que andar ao mesmo ritmo que os outros funcionários públicos, ou os funcionários públicos podem ser tratados numa primeira fase à parte? A maioria esmagadora dos trabalhadores do Estado, os funcionários públicos, já têm o tempo de serviço e há um reconhecido. acelerador agora de carreiras em janeiro também. Para os professores também. Mas a maior parte das carreiras na administração pública já tem o tempo reconhecido. O problema maior são os professores. E esse é um problema que ainda não foi resolvido e tem que ser resolvido.
numa legislatura ou poderá ser... Nós teremos que, quer dizer, nós temos que termos as contas feitas, nomeadamente as que foram pedidas ao TAU, termos conhecimento desse montante e depois com os professores estudar o tempo necessário, faseado, para podermos fazer essa recuperação. Não consigo, nesta fase, estar a dizer que é em 3, que é em 4, que é em 5. Não se compromete, então, que seja possível em 4 anos, numa legislatura? Neste momento, eu não consigo assumir esse compromisso. Está à espera da UTAU. Quando é que a UTAU... Quando é que sei. espera que a UTAU... Não sei, espero que em tempo útil para podermos começar, logo depois de tomarmos posse, a reunir e começar a trabalhar com os professores. Esta posição sobre os professores, da forma que está na moção, não é contraditória com aquilo que tem dito em público, nomeadamente na declaração de voto que fez sobre professores no orçamento, porque tem sempre falado que é preciso fazer justiça com o tempo congelado dos professores, mas nunca tinha relacionado isto desta forma com as restantes carreiras da função pública. Porque a questão, quer dizer, eu, quando pude falar sobre o tema, aquilo que estava em cima da mesa eram os professores. E antes das eleições. Já ouvi várias declarações sobre eleições e a minha posição sobre esta matéria foi assumida antes do dia 7, no comentário televisivo que fazia. E o tema que estava em cima da mesa era o tema dos professores. A minha ideia, obviamente, é de respeito para com todos os trabalhadores do Estado e não apenas para com uma classe em particular. Não há aqui Portanto, não há nenhuma contradição. Não há aqui um recuo em relação A mim a próprio. esta ambição que, afinal, os professores, para esperarem pelas outras carreiras, Mas eu não disse para os professores deverá dificultar mais. Mas eu devo-me ter explicado mal. Eu não disse que as pessoas têm que esperar. Eu simplesmente disse, aliás, o contrário, é que a maior parte das carreiras já tem o tempo reconhecido. Os professores é que ainda não. E por isso a situação de maior injustiça é no incumprimento das regras de progressão das carreiras dos professores. E esse é um problema que nós temos que resolver. E tem que ser revisitadas todas as outras carreiras para perceber se ainda nós temos problemas por resolver no que diz respeito aos outros trabalhadores. Não há nenhuma contradição naquilo que eu sempre defendi. E a recuperação será total, não será... A parcial já tinha sido feita, não é? Certo, mas portanto aqueles 6 anos e mais alguns... Tem que ser reconhecido todo o tempo de serviço que esteve congelado. Okay. Defende na moção também que é importante estudar formas de reduzir o IVA. Tem alguma ideia para começar essa discussão? Reduzir onde? Quanto? Nós defendemos a redução do IVA porque o IVA é o imposto socialmente mais injusto. Quem ganha menos consome mais do seu rendimento, se não mesmo a sua totalidade, e portanto está sujeito à taxa de IVA. Quem ganha mais e tem possibilidade de poupar, só uma parte do seu rendimento é que está sujeito ao IVA. Isso é o que vem na moção. E é por isso é o que vem na moção e é a realidade económica e social que é enfrentada por todos. Os impostos diretos são progressivos e por isso têm uma sensibilidade ao nosso rendimento que o IVA não tem. E por isso, nós preferimos mexer no IVA, mas mais uma vez há um conjunto vasto de interesses que têm que ser compatibilizados, desde logo continuarmos a trajetória de redução da dívida pública, tendo espaço e podendo nós baixar impostos, nós faremos isso nos impostos diretos. Isso implicará que nós tenhamos de fazer, tínhamos de conseguir ter a margem para o fazer. Isso terá de ser apurado mais à frente. Em relação aos impostos diretos. Sim. Sim. E, portanto, a redução de IRS, por exemplo, de rendimentos? Nós já temos um alívio no IRS previsto neste Orçamento de Estado. Se nós temos de fazer ainda a avaliação sobre se ainda há, nomeadamente nos rendimentos mais baixos, um aumento de impostos que vem desde o tempo da Troika. Porque um dos nossos objetivos é completar a destroiquização, se posso usar este termo, do nosso país. E em matéria de IRS, temos que ver se esta redução remove todo o aumento de impostos que os portugueses de rendimentos mais baixos tiveram que enfrentar no quadro da Troika. E sobre o imposto sobre os produtos petrolíferos, que tem dado alguns amargos de boca ao PS, deve-se baixar este imposto ou não?
Nós ainda não temos o nosso programa eleitoral concluído, fizemos a nossa moção, a partir da nossa moção nós faremos o nosso programa eleitoral e por isso eu não quero estar a assumir aqui, nesta fase, compromissos tão concretos e específicos como esse. A proposta de orçamento, o orçamento que entretanto existe, que foi aprovado, se for eleito Primeiro-Ministro é para cumprir tal como está ou teria que sofrer um retificativo? Eu acho que o orçamento é um bom orçamento. Eu tive a oportunidade de dizer em tempos que achava que nós podíamos ter uma trajetória de redução da dívida menos acentuada, mas sempre defendi o orçamento. Acho que é um bom orçamento, é um orçamento equilibrado e por isso nós as eleições são a 10 de março, tomaremos posse posteriormente e devemos estar focados na elaboração já do orçamento para 2025 e durante 2024 executar este. Sem mexer, sem apresentar um retificativo. Não vejo neste momento nenhuma necessidade de fazermos alteração ao orçamento. É preciso também garantir estabilidade e previsibilidade. Temos um orçamento que foi amplamente elogiado na sociedade portuguesa e por isso devemos procurar garantir o seu cumprimento ao longo de 2024. Tem falado muito sobre a redução da dívida, aqui até na entrevista. A sua dúvida reside sempre no ritmo dessa redução. Na próxima legislatura, tem alguma meta pensada de redução da dívida, que está neste momento, creio que, a bater os 100%? Nós temos o objetivo de continuar a reduzir, achamos que isso é importante para o país. Quanto mais alta for a dívida pública, maiores são os encargos com a mesma. Quanto maiores são os encargos com a dívida, menos margem orçamental temos para investir no país. E por isso esse objetivo deve continuar a ser perseguido. Aquilo que foi apresentado pelo Governo no Programa de Estabilidade é um bom quadro macroeconómico para nós seguirmos nos próximos anos. E por isso continuaremos o objetivo que estava previsto no Programa de Estabilidade. Que, aliás, quando eu tive a oportunidade de defender que fizéssemos um ritmo menos acentuado de redução da dívida pública, aquilo que eu estava a dizer era que bastava nós seguirmos a trajetória que estava prevista no Programa de Estabilidade, que foi negociado com Bruxelas para podermos ter mais margem para investir. E por isso o Programa de Estabilidade é um bom cenário macroeconómico para nós trabalharmos durante os próximos anos. Não é preciso abrandar o ritmo de redução da dívida para responder a É preciso outras... que não a intensifiquemos. Nós podemos continuar a reduzir a dívida, esse é um bom objetivo, mas o país precisa de espaço orçamental para resolver também de forma mais rápida vários dos problemas que tem. Seja a matéria de investimento na ciência e na inovação, seja também na qualificação e na valorização da administração pública. Qual era o valor no Pacto de Estabilidade para a dívida? Agora não quero arriscar dar um número errado, mas não era tão baixo quanto aquele que está previsto no Orçamento de Estado. O que está a dizer é que essa folga seria suficiente para pagar a reposição das carreiras da função pública? Não é uma questão de ser suficiente, é ter espaço para nós podermos assumir outro tipo de compromissos em matéria de investimento público e em matéria também de valorização da administração pública. Um dos outros candidatos à liderança do PS, José Luís Carneiro, propõe na sua moção uma aproximação do salário mínimo ao salário mínimo de Espanha, que é de 1.080 euros. Qual é a sua meta para o salário mínimo? Nós estamos sempre à procura de metas específicas e verdadeiramente aqui, na nossa maneira de ver, o compromisso que nós temos que assumir é de continuação do aumento do salário mínimo. Nós devemos continuar a aumentar o salário mínimo nacional, mas, mais uma vez, nós devemos procurar fazê-lo em concertação com os trabalhadores e com as empresas portuguesas. Essa é a melhor forma de nós estarmos a fazer um aumento do salário mínimo que seja sustentável. E, por isso, não temos uma meta específica. Isso seria errado. E por isso o compromisso que nós assumimos é de continuar a trajetória de subida do salário mínimo em Portugal, que é fundamental para nós reconhecermos e respeitarmos já agora uma grande parte dos trabalhadores em Portugal, que fazem trabalho muito importante para a comunidade, mas ganham mal. Mas esta meta, por exemplo, ou pelo menos aproximação
dos 1.080 euros de Espanha é real ou acha que... Eu não quero comentar um valor em concreto, nem a proposta do meu camarada José Luís Carneiro. O que é verdadeiramente importante é que, e aí nós estamos os dois de acordo, é que é preciso que o salário mínimo continue esta trajetória de aumento extraordinária, que aliás teve nos últimos 8 anos. Temos um salário mínimo que era de 505 em 2015, que vai ser de 820 em janeiro de 2024. Foi um aumento sem precedentes na história do nosso país e nós podemos continuar esse ritmo de aumento do salário mínimo. A meta em si, ela dependerá de muita coisa, nomeadamente do andamento da economia e da negociação que nós temos que fazer também com as organizações que representam os trabalhadores e os empresários. A decisão sobre a localização do novo aeroporto vai ficar para o Governo que sair das eleições de 10 de março. A Comissão Independente esta semana indicou Alcochete como a melhor opção. Não era essa a sua escolha. O que a Comissão indicou seria a opção do Governo liderado por Pedro Nuno Santos? Não era essa a minha escolha como? Para o aeroporto. Bem, A sua opção era Montijo mais não, está bem, Alcochete, não é? sim, mas era um Montijo de forma Sim, temporária. temporária. Portanto, a solução, efetivamente, era Alcochete. O que lhe pergunto é se seguirá, então, a recomendação da Comissão Independente para construir o aeroporto em Alcochete. Nós queremos, eu acho que nós podemos e devemos ouvir todos os partidos. A decisão deve ser tomada e deve ser tomada o quanto antes. Nesta fase, eu ainda tenho que estudar o relatório e depois ouvir todos os partidos e decidir com urgência. Não me surpreende aquilo que nós já conhecemos, aquilo que eu também já conheço do relatório e das suas conclusões, que foram noticiadas. Não me surpreende a conclusão da Comissão Técnica Independente. O país já tinha estudado cerca de 17 localizações desde 1972. Portanto, elas todas já tinham passado por vários crivos e por isso a conclusão a que já tinham chegado a alguns já há 15 anos, a conclusão a que o Ministério das Infraestruturas tinha chegado e a conclusão que a Comissão Técnica Independente chegou dá de facto alguma sustentabilidade àquilo que foi... às conclusões que entretanto foram apresentadas. Mas quer dizer, nesta fase eu ainda... sou candidato a secretário-geral do Partido Socialista, o relatório foi conhecido ontem, ele deve ser alvo de discussão pública e depois todos os partidos serão ouvidos e a decisão tomada. Mas quer dizer, mas a minha decisão, a decisão que eu cheguei a tomar em 2022 é conhecida. Agora, não quer dizer que não se faça uma avaliação do relatório. Deve ser feita uma avaliação do relatório, deve-se estar atento à discussão pública e depois então tomarmos a decisão final. E acha que será possível um acordo com o outro maior partido, o PSD, porque o PSD começou a atacar a credibilidade da Comissão e deste trabalho? O PSD ataca a credibilidade desta Comissão Técnica Independente, que foi construída e criada no quadro de uma metodologia na qual participou o PSD. Importante é nós seguirmos em frente, respeitarmos o trabalho que a Comissão Técnica Independente fez, estudá-lo, avaliá-lo e decidir. Eu acho que devemos procurar um entendimento com o PSD, mas já agora com os outros partidos políticos também. A democracia e o trabalho político em Portugal não se faz só entre o PS e o PSD, há mais partidos políticos. Para si, a escolha do novo aeroporto não implica um acordo entre PS e PSD? É possível avançar sem haver esse acordo? É possível avançar sem haver esse acordo. Nós podemos procurar esse acordo, mas nós temos que avançar, já chega. O país, de uma vez por todas, tem que ser capaz de decidir e de avançar. Não pode estar sistematicamente a arrastar os pés. Nós continuamos a ter sempre uma boa razão para adiar uma decisão. Há sempre mais alguém para ouvir, há sempre mais uma reunião para fazer, há sempre mais um estudo para fazer e nós vamos arrastando e vamos atrasando o desenvolvimento do país. Já chega. E por isso nós podemos ouvir e procurar consenso. Se ele não existir, temos que decidir na mesma. Sendo eleito secretário-geral do PS e depois, se o PS ganhar as eleições, esta decisão será tomada logo nos primeiros meses da legislatura? Não há nenhuma razão para adiarmos mais. Já são 50 anos. Portanto, cada mês é um atraso injustificado. Não há nenhuma razão para isso. Nós já tínhamos os estudos todos, agora temos mais o relatório da Comissão Técnica Independente, temos mais é que decidir.
Em relação. Eu gostava de voltar ainda um bocadinho atrás, porque José Luís Carneiro, na entrevista que deu ao Público e à Renascença, defendeu o chamado Fundo Medina. Pedro Nuno Santos vai manter essa ideia que consta do Orçamento do Estado, de uma espécie de milheiro para investimentos futuros, ou chapa ganha, chapa gasta? Isso não existe, chapa ganha, chapa gasta, porque se nós tivermos a possibilidade de investir no país, devemos investir. Isso não é uma questão de chapa ganha, chapa gasta. Certo, então É a necessidade, em relação ao fundo. é a necessidade que nós temos, não é em relação ao fundo, é em relação às receitas do Estado. O que é que nós fazemos com as receitas fiscais? Aquilo que nós temos que fazer com as receitas do Estado é investir na economia. Se nós quisermos ter uma economia mais forte, capaz de produzir mais e já agora também mais receitas para o Estado, nós precisamos de investir na nossa economia. Investir na investigação e na ciência, desde logo. Nós continuamos com níveis de investimento na investigação e desenvolvimento que estão abaixo da média da OCDE. Se nós quisermos ter uma economia mais forte, nós temos que aumentar o investimento público. Então, mas a minha pergunta então é se vai manter esta ideia do fundo. Se o país não tivesse necessidades ao dia de hoje, bom, aliás, provavelmente aquilo que faria sentido fazer era até reduzir os impostos. Mas o país tem necessidades prementes, urgentes, às quais devem ser dadas respostas. Em matéria de investimento público, e eu, como já disse, em matéria de valorização da administração pública. A valorização da administração pública, para que nós não... É importante lembrar. Nós estamos sempre, quando falamos na necessidade de valorizar a administração pública, parece que estamos a falar só de funcionários públicos. Nós não estamos a falar de funcionários públicos. Nós estamos a falar de toda uma economia, de todo um país que depende de uma administração pública qualificada e a trabalhar bem. E por isso, quando nós falamos em valorizar a administração pública, nós estamos a falar também na prática de investimento. Não é contabilisticamente investimento, mas é investimento no país. E por isso, se o país tem disponibilidade, se o Estado tem disponibilidade orçamental e se tem tantos problemas como nós os reconhecemos, nós temos que investir na resolução desses problemas. Acaba-se esse fundo. Não é acaba-se isso, acaba-se é os problemas que nós queremos resolver. Não, mas Acabam-se o que eu a pergunta que lhe estou a colocar é o que é que vai fazer a essa ideia do fundo e que José Luís Carneiro defende? Não, se nós fôssemos um país que conseguisse extrair petróleo, por exemplo, e tivesse, portanto, um conjunto, uma receita que não tem, cuja economia era incapaz de absorver, o fundo teria mais justificação. Num quadro de uma economia como a nossa, de um país como o nosso, tem menos justificação. E por isso só faz sentido se nós tivermos margem orçamental para ele, para o financiar. E verdadeiramente nós não temos. Porque nós não podemos ter margens orçamentais à custa da perpetuação de vários problemas. E por isso nós devemos usá-la para resolver os problemas que nós temos, que infelizmente são ainda muitos. Portanto, é inviável para si a ideia. É uma boa ideia, mas não se aplica a um país com as necessidades de Portugal. Para mim, não é com as necessidades. Nós também não temos os recursos naturais que normalmente têm os países que têm fundos soberanos. Nós não temos essa realidade. E depois nós temos necessidades. O que é inviável é nós mantermos um conjunto de problemas que nós temos, quando ao mesmo tempo temos possibilidade financeira de os resolver. Fernando Medina foi, não sei se é ambicioso ou foi irrealista nesta proposta, então. Não foi irrealista, é uma opção sua, legítima. O atual Ministro das Finanças foi alguém com quem eu trabalhei muito bem, foi um bom Ministro das Finanças, conseguia conciliar a capacidade técnica a uma capacidade política muito importante, tinha uma grande experiência política, foi alguém com quem trabalhei, aliás, muito bem. Isso tem nada a ver agora com esta questão em particular, porque eu já o disse, acho que o país deve reduzir a dívida pública, deve reduzir a um ritmo que não impossibilita a resolução mais acelerada de alguns problemas que nós temos. Sobre a TAP, o critério número 1 da privatização da TAP tem sido até agora a manutenção do hub de Lisboa. O senhor tem sido cético em relação a esta exigência. Se chegar a Primeiro-Ministro, os critérios da privatização vão mudar consigo? Eu não sou cético em relação à exigência propriamente dita, porque obviamente quando eu defendi a intervenção na TAP era exatamente por causa do hub. Aquilo que eu quis dizer foi que o hub não depende necessariamente da privatização, porque qualquer investidor, pelo menos no momento presente, a médio e longo prazo nós não controlamos depois de privatizarmos uma empresa, mas no curto prazo, qualquer investidor que venha
comprar TAP, parcial ou totalmente, seja lá qual for a percentagem, faz essencialmente por causa do hub. Portanto, ninguém vem investir em Portugal ou investir na TAP para encerrar o hub. Isso não existe. Agora, se nós afastamos da empresa, o risco no futuro, porque obviamente as preferências dos próprios, as prioridades de investimento dos próprios grupos de aviação podem-se alterar num prazo mais ou menos longo. E isso podemos deixar de controlar, e isso a prazo pode ser um problema para o país. No momento presente, quando um grupo internacional adquire uma participação na TAP, obviamente que é para explorar o potencial do hub de Lisboa. Não é mais nada. Se o PS for governo a partir de 10 de março, tem algum calendário na cabeça para resolver esta privatização da TAP? Ainda não considero que haja pressa de privatizar uma empresa que está saudável, que está pela primeira vez na sua história a dar lucros de forma contínua, com alguma consistência. E por isso a TAP hoje não é um problema para o país, antes pelo contrário, é uma empresa muito relevante para a nossa economia, em termos de exportações, de contributo que dão a mais de 1000 empresas que trabalham para a TAP. Por isso é uma empresa muito importante para o país, dá centralidade a Portugal. E por isso eu sempre defendi a abertura do capital da TAP. Acho que é importante que a TAP não fique sozinha no mundo global da aviação, mas não há nenhuma pressa. Eu acho que há pressa em resolvermos o problema do aeroporto, não há pressa na privatização da TAP. Privatização. E é importante, aliás, que qualquer investidor internacional tenha consciência disso, que o Estado português não está desesperado para vender a empresa. E a privatização, para si, é real? Portanto, quer mesmo essa privatização? Ou, tendo em conta que agora até está a dar lucro à empresa, até se pode dar aqui uma pausa nessa vontade? Não, eu acho que a abertura do capital da TAP a um grupo de aviação é importante para a própria TAP. Eu defendi isso quando nós apresentamos o nosso plano de reestruturação em Bruxelas. Tive a oportunidade de dizer isso na conferência de imprensa que foi feita. E continuo a manter a mesma posição. Acho que a abertura do capital da TAP a um grupo de aviação é muito importante porque permitirá dar garantias de maior sustentabilidade à TAP e sinergias com outras companhias aéreas. Agora, a percentagem a privatizar, isso nós teremos depois de avaliar no quadro também da negociação com potenciais interessados. Eventualmente, se houver negociações para um governo de geringonça, a TAP será com certeza um dos temas a debater. Isso é debatível, a TAP? Não estamos nesse patamar, neste momento. Neste momento nós temos que defender as nossas posições e o nosso programa, e é só nisso e no nosso programa que nós estamos concentrados. Depois o futuro logo se verá, mas verdadeiramente o que o Partido Socialista tem que defender até às eleições é o seu programa e a sua ideia. Sim, mas era para para o perceber país. o que é negociável ou não para si. Quer dizer, há muitas coisas. Nós não. Há coisas que podem não ser negociáveis. Eu não quero estar negociáveis. nesse dia, não é? Mas- Neste momento, o nosso foco é em defender o nosso programa, em defender as nossas ideias e conseguirmos ganhar as eleições. E é nisso que nós estamos concentrados. A abertura de capital da TAP não é negociável. Não, eu não estou nesse tempo ainda. Nós estamos num momento de apresentação e defesa das nossas propostas, Mas é que e é nisso que nós essa estamos resposta concentrados depois cria até ao dia 10 de equívocos, março. não é? Não pode criar equívocos, porque nós temos que defender o nosso programa. Nós vamos a eleições com o nosso programa. Nós não vamos a eleições já dizendo o que é que nós não queremos ou estamos disponíveis para deixar cair no nosso programa. Isso não se faz. Não é assim que nós avançamos para uma campanha. Nós avançamos para uma campanha defendendo as nossas posições. E é nesse registro que nós vamos estar até ao dia 10 de março. Aquilo que nós tivermos no nosso programa eleitoral é aquilo em que nós acreditamos e é aquilo pelo qual nós nos vamos bater sempre, como é natural. Nós não podemos estar ao dia de hoje a dizer o que é que se deixa cair ou o que é que não se deixa cair, nem sequer estamos a considerar um cenário desses. Nós estamos a lutar e a trabalhar para ganharmos as eleições no dia 10 de março para podermos ter condições para implementar o nosso programa. Se ganhar as eleições internas, José Luís Carneiro terá lugar na sua direção? O José Luís Carneiro é um camarada com muita qualidade política
e que obviamente nós queremos que participe no projeto do Partido Socialista, do futuro do Partido Socialista. A forma e o modo, isso depois nós veremos em conjunto. Agora, que José Luís Carneiro é um quadro importante do PS com o qual conto para o futuro do Partido Socialista, isso é evidente. Ele disse na nossa entrevista que, se fosse o contrário, contaria consigo para o O secretariado. Secretariado Nacional. Correto, mas quer dizer, não faz sentido eu estar a fazer aqui os órgãos do partido. O que é importante é que fique claro que nós contamos e que eu conto com José Luís Carneiro para o futuro do PS, seja de qual for a forma e o modo. Isso faremos, conversaremos os dois na altura certa. E Francisco Assis terá lugar num governo liderado por si? Francisco Assis é um quadro muito importante do Partido Socialista, muito respeitado na sociedade portuguesa, a quem agradeço muito o apoio e, mais uma vez, é um quadro que tem o espaço e que terá o espaço no Partido Socialista que entender. Presidenciável também? Eu julgo quiser. eu julgo que Francisco Assis tem características que o habilitam a desempenhar um conjunto diferente de funções, mas que só ele poderá dizer qual é Acha que tem qual é perfil que é a de sua ambição. presidenciável? Eu acho que Francisco Assis tem perfil para muitas funções diferentes. Eu não quero estar a dizer nada, nem sim, nem não, a nenhuma função em particular. Eu acho que Ele próprio já admitiu. correto, eu acho que então é a mesma pergunta que se deve fazer, é mesmo ao Francisco Assis. Aquilo que eu vos posso dizer é que espero contar com o Francisco Assis no futuro. Agora, isso dependerá também daquela que for a sua vontade. Acho que ele tem características, inteligência, capacidade para desempenhar um conjunto diferente de funções, mas nós, no momento certo, com ele, avaliaremos. No governo, por exemplo, também? Qualquer função, eu não a excluo e acho que ele também não. Só depende dele. Eu acho que sim, quer dizer, não tenho. Eu quero poder contar com o Francisco Assis no futuro do PS e, portanto, nós trabalharemos depois para perceber qual é o espaço que ele quer preencher e espero bem que queira, porque é muito importante para nós e para o país já agora. E vai manter Carlos César como presidente do PS? Sabe se ele estará disponível? Eu não quero ser chato, mas eu não posso preencher os cargos no Partido Socialista numa entrevista. Não é assim que se deve fazer. Pelo menos não é assim que eu entendo que se deve fazer. Carlos César é uma das maiores referências políticas para mim. E é uma das maiores referências políticas do Partido Socialista. É presidente do Partido Socialista. E, mais uma vez, vos posso dizer com toda a certeza, com toda a confiança, que Carlos César também será no Partido Socialista aquilo que bem entender, tem estatuto para isso, é dos quadros com maior currículo político e currículo político com resultados que nós temos no Partido Socialista e por isso ele connosco também será aquilo que bem entender, porque ganhou esse direito ao longo de toda a sua vida política. Recusou sempre, Carlos César, cargos executivos de governo, nomeadamente. Era... é nome que... Eu percebo o vosso objetivo, mas compreendam-me também a mim, quer dizer, eu não posso, eu não estou a fazer, não vou fazer um governo aqui, não vou fazer o Secretariado Nacional aqui, acho que compreendem isso e peço que não me levem a mal. Agora, sobre o Carlos César, eu também não quero que fiquem dúvidas, porque verdadeiramente é uma figura tão importante na vida política nacional, na vida política do partido, que eu não quero que fiquem dúvidas. Portanto, quando eu digo que Carlos César fará aquilo que entender, aquilo que terá o espaço que quiser, eu estou a falar a sério, porque o meu respeito pelo presidente do partido é imenso. Agora, se ele quiser manter-se como presidente do partido, pode manter-se. Acho que qualquer tipo de especulação sobre aquilo que será o papel de Carlos César no futuro do PS e do país, acho que é extemporâneo. E António Costa ainda poderá ter uma carreira internacional? Eu espero bem que sim. António Costa foi um excelente primeiro-ministro, haveu interrompido o seu percurso quando estava apoiado por uma maioria absoluta. O país tem resultados muito importantes hoje, que advêm da sua liderança em matéria de crescimento económico, em matéria de emprego, que são, obviamente, um conforto para todos nós, e o reconhecimento que ele tem, o reconhecimento internacional que ele conseguiu ao longo dos anos, é evidente para toda a gente em diferentes famílias políticas. E por isso eu espero, sinceramente, que António Costa possa vir a ter um papel importante no futuro
seja em Portugal ou não, quer dizer, mas espero que tenha, porque era uma perda muito grande para nós deixarmos de contar com o melhor político que nós temos em Portugal neste momento. Um cenário, por exemplo, já para lá de 10 de março para as europeias, António Costa podia ser um bom cabeça de lista para as eleições europeias do Partido Socialista, e daí depois um cenário ainda mais ambicioso ser proposto, por exemplo, para liderar o Parlamento Europeu. Pá, aplica-se o mesmo que eu já disse dos outros nomes sobre os quais têm aqui perguntado. Não estamos, não estou nesta fase a fazer listas, sejam elas quais forem. E por isso eu não posso estar a comentar uma lista em particular. António Costa é também um desses quadros do Partido Socialista e do país. Já tem um estatuto diferente. Foi primeiro-ministro de Portugal há 8 anos. Foi um excelente primeiro-ministro, que espero que nós possamos continuar a contar com ele, seja no país, seja na Europa. É de facto um dos nossos melhores e era importante que ele não se reformasse da vida política, porque perderíamos todos com isso. O país tem estado a debater a questão da alegada cunha presidencial, no caso de duas gêmeas luso-brasileiras que tiveram tratamento no Hospital Santa Maria. Acha que o Presidente devia dar mais explicações sobre o que aconteceu ou ficou elucidado com a conferência de imprensa de segunda-feira? Todos os dias ou todas as semanas nós vamos tendo novas informações sobre o caso. O que recomenda que, pelo menos do meu ponto de vista, que eu tenha cautela naquilo que digo sobre um caso que tem novidades todas as semanas. Aquilo que me parece importante são duas coisas. Preservar a confiança e defender a confiança dos cidadãos nas instituições e, desde logo, neste caso em particular, no Serviço Nacional de Saúde. A confiança de que há igualdade no acesso aos cuidados de Não saúde. acha que essa confiança está abalada? Acho que é importante que ela seja garantida, que ela seja protegida. E, ao mesmo tempo, esperar que isto tudo se resolva, que seja clarificado e que nós possamos seguir em frente, porque o Sr. Presidente da República, pela função, mas também pela pessoa que é muito importante para o nosso país. Mas clarificado como? Marcelo Rebelo de Sousa foi alguém que conseguiu recuperar uma proximidade com o cidadão muito importante para a confiança nas instituições. Isso, quando nós muitas vezes falamos, mas o que é que fica? Qual é a marca da presidência? Verdadeiramente, eu acho que fala-se em Presidente dos Afetos, como se fosse uma coisa menor. Marcelo Rebelo de Sousa conseguiu construir uma relação com o povo português que é um património importante da nossa democracia atual. E essa foi uma vitória que ele permitiu, que é muito relevante. Eu julgo que nós devemos continuar mantendo esta confiança no Presidente e uma boa relação com ele, porque tenho um mandato ainda para desempenhar e acho que tem um papel ainda muito importante para desempenhar no país, tal como desempenhou até agora. E por isso eu não quero comentar um caso em concreto, desejar apenas que ele não manche, não crie mais dificuldades à própria Presidência da República e ao próprio Presidente da República, que é muito importante para nós. E eu quero manter uma relação de muito respeito e muita consideração com alguém que eu, não tendo apoiado, por quem eu tenho muito respeito. Somar a crise política em torno do governo a uma crise também em torno do Presidente da República era entrar num pântano institucional real. Eu vivo, como todos os portugueses, com preocupação o momento que nós vivemos. E a nossa democracia, que vai comemorar 50 anos em 2024, é uma democracia recente, mas é uma democracia sólida, em que, quer dizer, onde há confiança dos portugueses nas instituições políticas. E é muito importante que isso se mantenha, se preserve, e obviamente que vejo com muita preocupação todos estes acontecimentos mais recentes. Mas ainda mantenho confiança nas instituições. E quero manter, e portanto quero que nós nos possamos concentrar nos reais problemas dos portugueses e em tentar resolvê-los. E acho que devemos estar todos concentrados nisso. Falou do património
dos afetos do Presidente da República, mas há também um outro património que resulta em duas dissoluções, o que para o Partido Socialista também é muito, muito difícil, imagino. O Presidente da República tanto fez bem como fez, se calhar, mal, na ótica do Partido Socialista. Como é que será a relação de Pedro Nuno Não foi o Sr. Santos? Presidente da República que dissolveu, quer dizer, que tomou a iniciativa, não há uma demissão há uma Certo, demissão sim, do governo. mas Não, será ele a dissolver o Parlamento, por não, todos os correto, efeitos. mas E a primeira correto, dissolução também correto, mas decorreu de uma decisão que ele próprio tomou, não é? não está bem, mas esta dissolução não decorre de uma iniciativa do Presidente da República. Era só isso que eu queria. Mas terá a mão dele. Claro, Sim. como é óbvio, do ponto de vista constitucional, é ele quem tem esses Agora, o poderes. que eu queria, a pergunta que eu queria colocar-lhe também é: qual é que será a relação se for eleito secretário-geral do PS e se o PS ganhar as eleições, qual é que será a sua relação com este Presidente da República? Será semelhante, por exemplo, à relação que António Costa tem tido com o Presidente, até a dada altura, enfim? Semelhante não será na medida em que as personalidades são diferentes, não é? E as relações dependem das personalidades das duas partes. E por isso as pessoas são diferentes, as relações também terão um caráter diferente, naturalmente. Mas será sempre uma relação de muito respeito institucional pelo Sr. Presidente da República. E pelos diferentes poderes que tem o Governo e pelos poderes que tem a Presidência da República. E por isso nós faremos o nosso trabalho com afinco, muito focados no país, em desenvolver Portugal e no quadro daquilo que são as relações institucionais, elas serão feitas sempre com muito respeito para com o poder de cada um e com respeito pessoal, institucional, pelo Sr. Presidente da República. A relação entre António Costa e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, prejudicou o ambiente político? Não acho que tenha prejudicado o ambiente político. Acho que a relação Nesta fase final. entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República ao longo da maioria dos governos foi uma boa relação e foi muito útil ao país. Percebeu-se bem a importância, ao longo desses anos, aliás, a importância que é termos uma boa relação entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Foi importante em vários momentos desafiantes para o país. Nos últimos tempos não foi tão boa, é verdade. E isso também, e nós também conseguimos perceber que quando não é boa, quando não é boa entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, isso também não é bom para o país. Nós temos que ir aprendendo com a história, com aquilo que vai acontecendo e percebendo bem a importância de uma boa relação entre as duas partes, sendo que a responsabilidade de a relação ser boa é sempre das duas partes. Nunca é só de um. A culpa Não nunca teme- é só de um. Nunca. Como nós E houve culpa sabemos, dos dois em todas lados. as dimensões da vida, quando há problemas numa relação, é sempre responsabilidade dos dois. Não teme que este Presidente da República, seja uma força de bloqueio ao Partido Socialista? Na eventualidade de ser governo, o PS, não é? Não, eu acho que não pode ser, que não vai ser, e isso seria péssimo para o país, era só o que faltava. Quer dizer, cada um deve fazer o seu trabalho, deve-se respeitar, e conscientes que nós temos é que fazer o país avançar. Nós temos que conseguir que uma grande parte da população que sente que se está ainda a marcar passo, que as suas vidas não avançam, nós temos que lhe dar resposta, nomeadamente à população de rendimentos intermédios, à chamada classe média. Nós temos que conseguir Não conta com que os as suas escolhos vidas... no caminho metidos por Marcelo Rebelo de Sousa? Antes, pelo contrário, conto com a cooperação do Presidente da República para nós conseguirmos avançar com o país. Deixe-me só voltar ao caso das gêmeas. Quando disse que era importante clarificar, queria perceber, clarificar como? Clarificar no Ministério Público, do ponto de vista judicial, Não. os intervenientes políticos a explicarem Sim, melhor... explicarem exatamente o que aconteceu. Acho que as explicações têm sido dadas, mas como nós continuamos, quanto mais depressa tudo for percebido, mais depressa também terminamos com todo este, Acha que com todos todo os este, com este intervenientes, caso. E nós precisamos que este caso termine, seja resolvido e possamos seguir em frente. Então, Marcelo Rebelo de Sousa também deve ainda dar mais explicações. Não sei se há mais explicações para dar, quer dizer, não Ficou sei com se tem alguma mais dúvida explicações do para que o dar. Presidente disse? Eu não quero fazer nenhum juízo sobre o caso. Não tenho
não tenho conhecimento pleno do mesmo e acho que não contribuo em nada dando palpites sobre o caso. Espero é que ele que o país consiga avançar o quanto antes, porque é muito importante aqueles dois objetivos que eu aqui referi: confiança nas instituições e confiança no Estado, nos serviços públicos, no Serviço Nacional de Saúde. Marcelo Rebelo de Sousa não está com a sua autoridade diminuída por causa deste caso? Este não é um bom momento para o Presidente da República. Isso acho que é evidente, acho que ele próprio reconhece. Acho que é importante que ele seja ultrapassado para que o Presidente da República possa estar concentrado naquilo que verdadeiramente interessa ao país e que são as suas funções enquanto Presidente da República. E por isso esperar que rapidamente nós consigamos Isto dura há mais de seguir um em frente. mês. Já é há muito tempo e isto provoca desgaste. E não é bom, obviamente, para ninguém. Não é bom para o Presidente da República, mas não é bom para ninguém. E por isso é que é tão importante nós conseguirmos avançar. Se houver necessidade de o Parlamento agir, despoltar aquele processo para o Presidente da República ser ouvido judicialmente, o Partido Socialista o que é que fará exatamente? Não será o Partido Socialista a carregar nesse gatilho? Eu acho que nós devemos ter todos também alguma calma e não acrescentar problemas a uma situação que já não é fácil, não é boa para ninguém. Nós precisamos em vez de acrescentar problemas, nós temos que resolver problemas. E é nisso que eu acho que o Partido Socialista deve estar concentrado. Nós não devemos ser um foco de instabilidade, nós devemos ser uma plataforma que resolve problemas em Portugal. E é nisso que nós devemos estar concentrados. E trabalhar naquilo que for necessário, trabalhar com o Sr. Presidente da República. Mas este caso aconteceu num governo do que o senhor fazia parte e as pessoas desse governo também não estão a contribuir para a clarificação, não é? Têm feito declarações, têm dado as suas explicações. Eu acho que nós somos monotemáticos e temos fases em que falamos só de um tema, não falamos de mais nenhum. E depois, de um momento para o outro, o tema desaparece e falamos só de outro tema. E verdadeiramente a nossa vida, o nosso país é composta de uma multiplicidade de problemas e nós temos que dar espaço também mediático a esses problemas. E às soluções para esses problemas. Nós não podemos estar sistematicamente do início de um dia até ao final do dia sempre a falar da mesma coisa. Nós temos as explicações que são dadas, os intervenientes já deram as suas explicações, nós temos que conseguir avançar, senão o país fica paralisado sem ser capaz de se confrontar. É um caso inédito, não é? É um caso inédito, realmente. Não sei se é um caso inédito, tem o impacto mediático que está a ter. Um momento de dificuldade no acesso aos cuidados de saúde ganha ainda mais relevância. E não o devemos ignorar nem desprezar. Temos que garantir desde logo que há igualdade no acesso aos cuidados de saúde. Isso nós temos que garantir. E vamos todos aprendendo com o que acontece, com o que foi acontecendo, e é isso que nós temos que fazer. Nós muitas vezes ficamos paralisados perante um problema, quando aquilo que nós temos que fazer é aprender com ele e seguir em frente. Está terminado este Hora da Verdade. O Muito nosso obrigado. convidado foi Pedro Nuno Santos, candidato à liderança do Partido Socialista, a quem agradecemos mais uma vez ter aceitado o convite para aqui estar. Tivemos a assistência técnica de Rui Glória. Regressamos na próxima semana. Muito obrigado.